bilionário Arthur Hale acreditava que sua sobrinha estava vivendo no luxo com sua madrasta. Durante 18 anos, ele enviou um total de 5 milhões de dólares para garantir que Maya não precisasse de nada. Mas quando investigadores particulares encontraram a jovem de 18 anos dormindo em um abrigo em Chicago, vestindo roupas doadas, Arthur fez uma pergunta que fez o rosto da madrasta, Beatriz, perder a cor. Onde está cada centavo que eu enviei? Se você já se perguntou até onde algumas pessoas podem ir por dinheiro, esta história vai te deixar sem palavras. Esta é uma história sobre traição, futuros roubados e a luta de um tio para dar à sua sobrinha a vida que ela sempre mereceu. Antes de mergulharmos nisso, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque histórias como esta precisam ser ouvidas. Agora, vamos ao que realmente aconteceu. Arthur Hale estava sentado atrás de sua mesa de mogno, no 72º andar de seu prédio, no centro de Chicago, observando a linha do horizonte que ele havia ajudado a moldar ao longo de 4 décadas. Aos 73 anos, ele havia construído um império de 3 bilhões de dólares através do desenvolvimento imobiliário comercial. Seus prédios erguiam-se em 3 continentes, monumentos à sua visão e ética de trabalho implacável. Mas, nesta manhã fria de novembro, nada disso importava. O homem sentado à sua frente, o investigador particular Devon Reynolds, acabara de entregar notícias que fizeram o mundo cuidadosamente construído de Arthur rachar ao meio. Devon deslizou uma pasta parda sobre a mesa polida, com uma expressão sombria. Dentro, havia fotografias que Arthur inicialmente não conseguia processar. Uma jovem de pele quente e cabelos naturais presos em um coque simples. Ela usava roupas que já tinham visto dias melhores, parada em uma fila no que parecia ser um refeitório comunitário. Outra foto a mostrava dormindo em um quarto estreito em uma sala lotada. A imagem final a capturou lavando pratos em uma pia industrial, com espuma de sabão cobrindo seus braços finos. As mãos de Arthur começaram a tremer enquanto ele estudava o rosto da jovem. Aqueles olhos, aquela leve covinha na bochecha esquerda quando ela sorria para alguém fora da câmera. Era como olhar para um fantasma. Isso é impossível, sussurrou Arthur com a voz quase inaudível. Maya deveria estar vivendo em Oak Park com Beatriz. Ela deveria estar se preparando para a faculdade. Ela deveria ter tudo o que precisa. Devon inclinou-se para a frente com a voz gentil, mas firme. Sr. Hale, eu faço este trabalho há 27 anos. Eu segui o endereço que o senhor me deu, aquele para onde o senhor enviou dinheiro todos estes anos. Aquela é uma mansão de 2 milhões de dólares. Beatriz vive lá com seus 2 filhos biológicos, ambos em escolas particulares. Mas Maya, ele fez uma pausa, deixando o peso da informação assentar. Maya tem vivido no abrigo Mercy House, na Zona Sul, nos últimos 3 meses. Antes disso, eu a rastreei até um prédio de apartamentos decadente na West Madison. O zelador se lembra dela. Disse que ela apareceu há 18 anos, ainda bebê, com uma mulher que a mantinha isolada. Disse que raramente via a menina do lado de fora. Então, há 3 meses, a mulher se mudou e deixou a garota para trás com nada. Sem aviso, sem explicação, apenas se foi. Arthur sentiu o peito apertar. Seu médico o havia alertado sobre o estresse, sobre sua pressão arterial, mas nada poderia tê-lo preparado para este momento. Por 18 anos, ele enviou dinheiro fielmente todos os meses. Nem uma única vez ele perdeu um pagamento. Nem uma única vez ele questionou se Beatriz estava agindo corretamente com sua sobrinha. Ele havia confiado nela porque ela era família, porque ela tinha vindo até ele em sua hora mais sombria, com os braços abertos e promessas. O dia em que sua irmã Helena morreu continuava sendo o pior dia da vida de Arthur. Helena tinha sido sua única irmã, seu orgulho e alegria.
uma mulher brilhante que trabalhava como enfermeira pediátrica e tinha o sonho de abrir sua própria clínica comunitária. Ela havia se casado com Paulo, um homem bondoso que trabalhava como professor e treinador. Eles tinham sido tão felizes juntos, tão cheios de planos. Então, Paulo morreu em um acidente de carro, atingido por um motorista embriagado a caminho de casa após um treino. Helena estava grávida de 6 meses. O luto quase a destruiu, mas ela aguentou firme pelo bebê que crescia dentro dela. Ela resistiu por aqueles 3 meses finais, determinada a trazer sua filha ao mundo. Mas complicações do parto tiraram sua vida no exato momento em que a pequena Maia dava o seu primeiro suspiro. Arthur esteve naquele quarto de hospital vendo os médicos lutarem para salvar sua irmã, enquanto as enfermeiras levavam a recém-nascida chorando embora. Ele havia falhado em proteger Helena, falhado em impedir o impensável. Nos dias após o funeral, Arthur mal conseguia funcionar. Ele era um homem de 55 anos na época, que acabara de enterrar sua única irmã. Cuidar de um recém-nascido parecia impossível, especialmente com sua agenda de negócios exigente e seu próprio luto esmagador. Foi quando Beatriz apareceu. Ela era a madrasta de Helena, uma mulher que Arthur conhecia pouco. Ela veio à sua casa com palavras gentis e uma proposta razoável. Ela criaria Maia como se fosse sua. Daria ao bebê um lar estável com seus próprios 2 filhos, que poderiam ser como irmãos. Arthur manteria a responsabilidade financeira, é claro, porque era isso que Helena teria desejado. Beatriz fez tudo parecer tão perfeito, tão certo. O Paulo e a Helena gostariam disso. Arthur lembrou de dizer a ela com a voz oca de dor: "Este bebê é tudo o que nos resta deles." Beatriz assentiu solenemente, pegou sua mão e prometeu amar Maia como se fosse seu próprio sangue. Arthur estabeleceu o acordo imediatamente através de seus advogados. Ele enviaria $10.000 mensais para uma conta estabelecida em nome de Maia, mas gerenciada por Beatriz como guardiã. Ao longo de 18 anos, isso totalizou mais de $5 milhões. Dinheiro para garantir que sua sobrinha tivesse tudo o que precisasse: educação, saúde, roupas, oportunidades, um futuro. Ele assinou os papéis dando a Beatriz a guarda legal, mantendo sua responsabilidade financeira e o direito de visita. Mas Beatriz sugeriu que as visitas poderiam confundir a criança, poderiam tornar as coisas mais difíceis. "Deixe-a se estabelecer em uma rotina", Beatriz dizia. "Deixe-a se sentir segura. Podemos organizar visitas quando ela for mais velha." Arthur, afogado em sua própria dor, concordou. Ele disse a si mesmo que estava fazendo a coisa certa. Ele disse a si mesmo que o dinheiro poderia consertar o que sua ausência não podia. Agora, olhando para as fotos de sua sobrinha dormindo em um abrigo para sem-teto, Arthur entendeu a magnitude de seu fracasso. Ele não estava apenas enviando dinheiro para o vazio. Ele estava financiando a vida confortável de Beatriz, enquanto Maia sofria de maneiras que ele ainda não conseguia compreender totalmente. "Eu preciso vê-la", disse Arthur, levantando-se abruptamente. Seu assistente tentou detê-lo na porta, lembrando-o de reuniões e conferências, mas Arthur passou por ela sem dizer uma palavra. Devon o seguiu de perto enquanto pegavam o elevador privativo até a garagem, onde o Mercedes de Arthur esperava. A viagem para a Zona Sul levou 40 minutos através do trânsito de Chicago. Arthur observava as vizinhanças mudarem através das janelas fumês. As torres reluzentes do centro deram lugar a prédios de tijolos modestos e depois a áreas que mostravam o desgaste do abandono e da luta. O abrigo Mercy House ocupava o prédio de uma antiga igreja reformada, com tinta branca descascada e uma placa anunciando refeições gratuitas e habitação de emergência.
Arthur já havia doado para lugares como este ao longo dos anos, assinado cheques para aliviar sua consciência, mas ele nunca tinha visitado um de verdade, nunca tinha entendido como era a aparência da desesperação de perto. Ele sentiu a vergonha arder em seu peito ao sair de seu carro de luxo e pisar no asfalto rachado. Dentro, o abrigo era limpo, mas desgastado. Cadeiras de metal alinhavam as paredes do que antes fora o santuário da igreja. Mulheres de todas as idades moviam-se silenciosamente, algumas cuidando de crianças pequenas, outras apenas olhando para o nada. O cheiro de produtos de limpeza industriais misturava-se com o da comida vinda da cozinha. Uma mulher de seus 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos acolhedores, aproximou-se deles. Seu crachá dizia: "Senhora Adonai, diretora." "Posso ajudá-los, senhores?" perguntou ela. Arthur limpou a garganta. "Estou procurando por Maya Sterling. Me disseram que ela está hospedada aqui." A expressão da senhora Adonai mudou da cortesia profissional para um reconhecimento surpreso. Ela sabia quem era Arthur Hale. Todos em Chicago conheciam seu rosto das revistas de negócios e galas de caridade. "Posso perguntar do que se trata?" Ela disse cautelosamente. "Eu sou o tio dela", disse Arthur, as palavras soando estranhas em sua língua após 18 anos de ausência. A senhora Adonai o estudou por um longo momento e então assentiu lentamente. "Ela está na cozinha, trabalhando em seu turno." Ela os conduziu por um corredor estreito até uma grande cozinha industrial, onde várias mulheres preparavam a refeição da noite. E lá, na pia industrial, com as mãos submersas em água com sabão, estava sua sobrinha. Maya era alta e esguia, com as maçãs do rosto altas de sua mãe e um pescoço gracioso. Ela usava jeans um pouco curtos demais e um moletom doado que já tinha visto dias melhores. Seu cabelo estava preso em um estilo simples e ela não usava joias ou maquiagem. Mas mesmo naquelas circunstâncias, ela se portava com uma dignidade silenciosa. Ela riu de algo que outra mulher disse, seu rosto iluminando-se brevemente antes de voltar ao trabalho sério de esfregar uma panela grande. O coração de Arthur quebrou ao vê-la. Esta deveria ser uma jovem se preparando para a faculdade, indo ao baile, preocupando-se com coisas normais de adolescente. Em vez disso, ela estava lavando pratos em um abrigo para sem-teto apenas para ganhar sua próxima refeição. "Maya", chamou a senhora Adonai gentilmente. "Você pode vir aqui um momento, querida?" Maya secou as mãos em uma toalha e se virou. Quando viu Arthur e Devon parados ali em seus ternos caros, a confusão cruzou seu rosto. Ela caminhou cautelosamente, da maneira que alguém aborda uma situação que não entende, mas que sabe que pode mudar tudo. "Sim, senhora", disse Maya suavemente, seus olhos movendo-se entre os três. De perto, Arthur podia ver Helena ainda mais claramente nela. O formato do rosto, o modo como segurava a cabeça, até a inteligência cautelosa em seus olhos. Sua irmã vivia naquela jovem, e ele a havia abandonado a estranhos e a crueldade. "Você sabe quem eu sou?" Arthur perguntou, sua voz falhando, apesar de seus esforços para permanecer composto. Maya estudou seu rosto cuidadosamente e então balançou a cabeça. "Não, senhor. Eu deveria." As palavras atingiram Arthur como um golpe físico. Se ela deveria conhecer seu próprio tio? Sim. Se ela deveria reconhecer o homem que deveria protegê-la? Absolutamente. "Eu sou Arthur Hale", disse ele calmamente. "Eu sou seu tio. Sua mãe era minha irmã, Helena." A expressão de Maya passou por várias emoções em rápida sucessão. Confusão, descrença e então um estremecimento protetor. "Isso não é possível", disse ela, dando um pequeno passo para trás. "A tia Beatriz me disse que meu tio não queria nada comigo. Ela disse que você me culpava pela morte da minha mãe. Ela disse que você nunca quis me ver."
O quarto inclinou ligeiramente. Arthur estendeu a mão para se apoiar no batente da porta. Isso é uma mentira, disse Arthur, sua voz ganhando força através da fúria pura pelo que foi feito a essa criança. Eu nunca culpei você por nada. Eu enviei dinheiro todos os meses desde que você nasceu. $10.000 todos os meses durante 18 anos. Mais de $5 milhões no total. Maya olhou para ele como se ele estivesse falando uma língua estrangeira. Eu não entendo, sussurrou ela. Que dinheiro? Eu nunca tive dinheiro nenhum. Eu nem sequer tenho uma conta bancária. Arthur puxou a pasta que Devon lhe dera naquela manhã e mostrou os extratos bancários e registros de transferência. 18 anos de pagamentos documentados. $10.000 depositados mensalmente em uma conta em nome de Maya Sterling, mas gerenciada por Beatrice Johnson como guardiã legal. As mãos de Maya tremeram enquanto ela olhava para os papéis. Isso diz $5 milhões, disse Maya com a voz quase inaudível. Onde está esse dinheiro? Por que eu estou aqui? Por que eu não tenho nada? Arthur sentiu lágrimas que não chorava há quase 2 décadas. É isso que eu vou descobrir, ele prometeu. E quem quer que tenha roubado o seu futuro vai pagar por cada dia que você sofreu. Arthur insistiu que Maya fosse com ele imediatamente. Ela hesitou, pois 18 anos de mentiras a ensinaram a não confiar em ninguém. Mas, após uma conversa com a senhora Edone, Maya finalmente concordou. Ela recolheu seus poucos pertences, uma mochila com 2 trocas de roupa, um livro de preparação para a faculdade e uma única foto de sua mãe. Arthur soube então que Beatriz lhe dera aquela foto apenas no momento em que a expulsou de casa. Um presente de despedida cruel. Enquanto dirigiam de volta para o centro, Maya sentou-se no banco de trás do Mercedes, olhando pela janela para a cidade passando. Arthur tentou conversar para diminuir o abismo de 18 anos perdidos, mas as palavras pareciam inadequadas. O que ele poderia dizer? Sinto muito, não era o suficiente. Eu não sabia. Soava vazio. Ele deveria saber. Ele deveria ter verificado. Ele deveria ter lutado contra as desculpas de Beatriz. Ele tinha falhado, e agora o peso desse fracasso estava sentado bem ali, no banco de trás do seu carro. Quando o elevador privativo se abriu diretamente na cobertura de Arthur, Maya parou, paralisada pela visão. O apartamento tinha paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de 360 graus de Chicago, com o lago Michigan estendendo-se como um oceano escuro sob as luzes da cidade. O chão era de mármore branco polido e as obras de arte nas paredes valiam mais do que qualquer coisa que Maya já tivesse visto. Ela apertou as alças da sua mochila gasta, sentindo-se um peixe fora de água naquele palácio de vidro e aço. Arthur observou a sobrinha e sentiu uma nova onda de culpa. Cada detalhe luxuoso daquela casa era um lembrete do que ela deveria ter tido. Ele chamou a sua governanta de longa data, a senhora Gable, e deu instruções rápidas. Maya precisava de um banho quente, roupas novas e a melhor refeição que a cozinha pudesse preparar. Enquanto Maya era conduzida para uma das suítes de hóspedes, Arthur voltou-se para Devon na biblioteca. O ar na sala estava pesado, carregado com a promessa de uma tempestade iminente. Quero saber tudo, Devon, disse Arthur, a voz fria como gelo. Quero saber para onde foi cada centavo daqueles $5 milhões. Quero os registros das propriedades, os gastos dos cartões de crédito, as mensalidades das escolas, tudo. Devon assentiu e abriu o seu portátil. Como um dos melhores investigadores do país, ele já tinha começado a escavar. O que eles encontraram nas horas seguintes foi um rastro de ganância que ultrapassava o que Arthur tinha imaginado. A conta de Maya, que deveria ter sido um fundo de reserva para o seu futuro, tinha sido drenada sistematicamente todos os meses, poucos minutos depois do depósito de Arthur.
O dinheiro era transferido para uma conta pessoal de Beatriz. Devon mostrou a Arthur os registros. Férias de luxo na Europa, carros desportivos para os 2 filhos de Beatriz, joias de designers e uma vida social de elite financiada inteiramente pelo sangue e pelo legado de Helena. Enquanto Maia passava fome e frio, Beatriz e os seus filhos viviam como a realeza às custas de um homem morto e de uma criança órfã. A fúria de Arthur atingiu o ponto de ebulição. Ele pegou no telefone e marcou o número de Beatriz. Ele não queria esperar por advogados ou processos judiciais naquele momento. Ele queria ouvir a voz da mulher que o tinha enganado por quase 2 décadas. O telefone tocou 3 vezes antes de Beatriz atender, a voz soando alegre e refinada. "Arthur, que surpresa maravilhosa", disse ela. "Estava mesmo a pensar em ligar-te. A Maia está a ir tão bem na universidade, ela ganhou um prêmio de literatura esta semana. Ela sente muito a tua falta, mas sabes como são os jovens, sempre ocupados com os estudos." Ouvir Beatriz mentir com tanta facilidade fez o sangue de Arthur ferver. Ele olhou para as fotos de Maia no abrigo que estavam sobre a mesa. "É mesmo, Beatriz? Que coincidência", disse ele, a voz num tom perigosamente calmo. "Diz-me, em que universidade é que ela está mesmo? É que eu estou aqui a olhar para umas fotografias dela, mas não parece ser num campus universitário. Parece ser na fila da sopa do abrigo Mercy House, na Zona Sul." Houve um silêncio súbito do outro lado da linha. O som da respiração de Beatriz tornou-se pesado. O silêncio durou tanto tempo que Arthur pensou que a chamada tinha caído. Então, a voz de Beatriz mudou. A doçura desapareceu, sendo substituída por um tom defensivo e afiado. "Arthur, eu não sei o que pensas que viste, mas há muita coisa que tu não entendes. A Maia tornou-se uma rapariga difícil. Ela fugiu de casa, ela rejeitou tudo o que eu tentei dar-lhe." "Cala-te, Beatriz", rosnou Arthur. "Eu vi os registros bancários. Eu vi para onde o dinheiro foi. Eu vi a mansão onde vives, enquanto a minha sobrinha dorme num catre de metal. Tu não só roubaste o dinheiro, tu roubaste a vida dela. Tu convenceste-me de que ela estava segura enquanto a atiravas para os lobos." Beatriz tentou recuperar a compostura, mas a sua voz tremia. "Tu não podes provar nada. Tu deste-me a guarda legal. O dinheiro foi usado para a manutenção da família, como o acordo dizia." Arthur levantou-se, caminhando até a janela e olhando para a cidade. "O acordo acabou, Beatriz. A Maia está comigo agora, na minha casa, e eu garanto-te uma coisa. A partir deste momento, a tua vida de luxo terminou. Eu vou recuperar cada centavo que roubaste, mesmo que tenha de vender aquela mansão com tudo o que está lá dentro. E quando eu acabar contigo, vais desejar ter ficado no abrigo no lugar dela." Ele desligou o telefone antes que ela pudesse responder. Arthur virou-se para Devon, que estava a observar em silêncio. "Diz aos advogados para prepararem o processo de fraude, peculato e negligência infantil. Quero uma ordem de restrição e quero que todas as contas dela sejam congeladas até amanhã de manhã." Naquele momento, Maia apareceu à porta da biblioteca. Ela estava a usar um roupão de seda que era grande demais para ela, o cabelo ainda úmido do banho. Pela primeira vez em muito tempo, ela não parecia uma sobrevivente de rua, mas sim a jovem que Helena teria criado. Ela olhou para o tio com uma mistura de medo e esperança. "Ela disse que você me odiava", sussurrou Maia, referindo-se a Beatriz. "Ela disse que eu era um fardo para si." Arthur caminhou até ela e, pela primeira vez em 18 anos, abraçou a sobrinha. "Ela mentiu sobre tudo, Maia, mas as mentiras acabam hoje. Eu perdi 18 anos da tua vida, mas juro-te que vou passar o resto dos meus dias a compensar-te por isso." Mas enquanto Arthur prometia justiça, Beatriz já estava a mover as suas peças. Ela sabia que se Arthur a destruísse, ela perderia tudo.
E uma mulher gananciosa encostada à parede é capaz de coisas que nem mesmo um bilionário como Arthur Hale poderia prever. Naquela primeira noite na cobertura, o silêncio era quase ensurdecedor para Maya. Depois de meses a dormir no meio do barulho constante do abrigo, o som de pessoas a tossir, o choro de crianças e o sussurro de estranhos, o conforto daquela cama king size parecia irreal. Maya sentou-se na borda do colchão, sentindo o toque dos lençóis de algodão egípcio, mas não conseguiu deitar-se. Para quem viveu tanto tempo com o medo de perder o pouco que tinha, o luxo parecia uma armadilha, algo que poderia ser tirado a qualquer momento. Enquanto isso, no andar de baixo, Arthur não conseguia dormir. Ele passava as horas na biblioteca com Devon e uma equipa de advogados que tinha chegado de urgência. O plano era implacável. Eles iam congelar todos os bens de Beatriz antes do amanhecer. No entanto, Beatriz não era uma mulher que se entregasse sem lutar. Sabendo que Arthur tinha descoberto a verdade, ela passou a noite a fazer chamadas desesperadas. Ela não ligou para advogados, ligou para os seus contatos na elite social de Chicago, tentando plantar uma semente de dúvida. Ela começou a espalhar que Arthur, na sua idade avançada, estava a perder a lucidez e que tinha sido sequestrado por uma impostora que dizia ser a sua sobrinha. Na manhã seguinte, Maya acordou com o som suave da Sra. Gable a bater à porta. "Menina Maya, o seu tio está à sua espera para o pequeno almoço." Maya vestiu as roupas novas que Arthur tinha mandado comprar. Coisas simples, mas de uma qualidade que ela nunca tinha tocado. Quando chegou à sala de jantar, a mesa estava coberta com tudo o que se possa imaginar. Arthur sorriu ao vê-la, mas o seu sorriso desapareceu quando viu que Maya pegou apenas num pedaço de pão e começou a comê-lo rapidamente, quase como se estivesse escondida. "Maya, não precisas de ter pressa", disse Arthur gentilmente. "Tudo o que vês aqui é teu. A partir de hoje, nunca mais terás de te preocupar com a próxima refeição." Maya olhou para ele e, pela primeira vez, a raiva começou a substituir o medo. "Ela disse-me que você nos odiava, tio Arthur. Ela dizia que cada vez que ela pedia dinheiro para os meus livros ou para as minhas roupas, você reclamava. Ela dizia que você só enviava o mínimo para nos manter longe." Arthur fechou os olhos, sentindo uma dor física. Ele percebeu que Beatriz não tinha apenas roubado o dinheiro. Ela tinha envenenado sistematicamente a imagem que Maya tinha da única família que lhe restava. "Ela mentiu, Maya. Eu enviei milhões. Eu queria que tu tivesses o mundo." A conversa foi interrompida por Devon, que entrou com o rosto sério. "Arthur, temos um problema." A Beatriz moveu-se mais rápido do que esperávamos. Ela entrou com uma petição de emergência no Tribunal de Família, alegando que tu és mentalmente incompetente e que a Maya é uma fraude. Ela está a tentar conseguir uma ordem de custódia para levar a Maya de volta, alegando que ela corre perigo sob os teus cuidados. Arthur levantou-se, a sua presença enchendo a sala com uma autoridade que tinha construído impérios. "Ela quer jogar sujo? Ótimo. Devon, prepara o carro. Maya, não tenhas medo. Ninguém te vai levar de volta para aquela mulher. Hoje, o mundo vai saber exatamente quem é a Beatriz Johnson." Arthur não foi para o tribunal. Ele foi direto para a sede de um dos maiores jornais da cidade, onde era acionista. Ele levou Maya consigo. Ele sabia que Beatriz estava a tentar ganhar a guerra na opinião pública para proteger a sua posição social. Arthur decidiu que a melhor defesa era uma ofensiva devastadora. Ele autorizou a publicação de todos os extratos bancários, das fotos de Maya no abrigo e do histórico de transferências para as contas pessoais de Beatriz. Enquanto a notícia começava a espalhar-se como fogo nas redes sociais, o telefone de Beatriz não parava de tocar, mas desta vez não eram os seus amigos da elite.
Eram repórteres, investigadores da polícia e os seus próprios filhos que começavam a perceber que o estilo de vida luxuoso em que cresceram estava prestes a desmoronar. Ao final do dia, Maya estava sentada na varanda da cobertura, olhando para as luzes da cidade. Arthur aproximou-se e entregou-lhe uma pequena caixa de veludo. Dentro estava um colar de ouro com um pingente de uma pequena chave. Esta era a chave do diário da tua mãe, disse ele. A Beatriz disse-me que o tinha perdido num incêndio há anos, mas o Devon encontrou-o escondido no cofre da mansão dela esta tarde. Está na hora de ouvires a verdade da boca da tua mãe, não das mentiras da Beatriz. Maya segurou o diário contra o peito e chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. A batalha legal estava apenas a começar, e Beatriz ainda tinha segredos que podiam mudar tudo, mas Maya já não estava sozinha. Ela tinha o homem mais poderoso de Chicago ao seu lado, e ele estava pronto para queimar o mundo, para garantir que a justiça fosse feita. Naquela noite, Maya abriu o diário de sua mãe. As páginas amareladas estavam cheias de uma caligrafia elegante e cheia de esperança. Helena escrevia sobre o quanto amava o irmão, Arthur, e como confiava que ele seria o porto seguro para sua filha se algo lhe acontecesse. Ela descrevia Arthur não como um empresário frio, mas como um homem de coração gigante que faria qualquer coisa pela família. Ao ler aquelas palavras, a última barreira de mentiras que Beatriz construiu em torno do coração de Maya desmoronou. Ela finalmente sabia que era amada. Enquanto isso, o cerco se fechava. Devon e sua equipe de contabilidade forense trabalharam durante a madrugada. Eles descobriram que Beatriz não tinha apenas gasto o dinheiro. Ela tinha falsificado a assinatura de Maya em documentos de empréstimos e usado a identidade da jovem para esconder dívidas de jogo e investimentos fracassados. A profundidade da crueldade era sem precedentes. Ela tinha usado Maya como um escudo financeiro enquanto a tratava como lixo. Na manhã de sábado, Arthur decidiu que era hora do confronto final. Ele não queria apenas que Beatriz fosse presa. Ele queria que ela visse exatamente o que tinha tentado destruir. Eles dirigiram até a mansão em Oak Park, a casa de $2 milhões que Arthur tinha pago sem saber. Quando chegaram, a polícia já estava a postos. Arthur, Maya e os advogados saltaram do carro. Arthur tocou a campainha. Quando Beatriz abriu a porta, sua expressão foi de choque absoluto. Ela não viu a menina maltrapilha que expulsou há 3 meses. Ela viu uma jovem elegante, de cabeça erguida, parada ao lado do homem mais poderoso da cidade. "Olá, Beatriz", disse Arthur, com uma voz que gelaria o deserto. "Acho que precisamos de uma conversa sobre contabilidade." Eles entraram na sala de estar, um espaço luxuoso decorado com arte africana cara, tudo comprado com o dinheiro de Maya. Arthur jogou a pasta de extratos sobre a mesa de centro. $5 milhões, disse ele. 18 anos de depósitos. Eu vou perguntar apenas uma vez, e é melhor pensares muito bem antes de responder. Onde está cada centavo que eu enviei para a minha sobrinha? Beatriz tentou manter a máscara. "Eu já te disse, Arthur. Criar uma criança custa caro. Eu dei-lhe um teto, comida, uma educação em casa." Maya deu um passo à frente, sua voz firme pela primeira vez na vida. "Tu deste-me restos. Tu mantiveste-me isolada para que ninguém visse o que estavas a fazer. Tu usaste as roupas da minha mãe e as joias que o meu tio mandava, enquanto eu usava doações. Tu roubaste a minha identidade, e quando eu fiz 18 anos, atiraste-me para a rua como se eu fosse nada. Onde está o dinheiro, Beatriz?" O rosto de Beatriz passou do pálido para um cinza cinzento. Ela olhou para os policiais à porta e percebeu que o jogo tinha acabado. Em um momento de desespero, ela gritou: "Eu merecia aquele dinheiro. Eu é que tive de cuidar de ti enquanto ele estava nos seus escritórios. Eu dei-te uma vida."
Nesse momento, o advogado de Arthur interveio. Senhora Johnson, a senhora está presa por fraude qualificada, peculato, roubo de identidade e negligência. Todos os seus bens, incluindo esta casa e os carros lá fora, foram apreendidos por ordem judicial. Enquanto os polícias algemavam Beatriz, seus próprios filhos desciam as escadas, assistindo a tudo em estado de choque. Eles tinham vivido no luxo, sem saber que cada férias e cada brinquedo caro tinha sido pago com o sofrimento da prima, que eles mal viam. Arthur garantiu que os jovens fossem cuidados por outros parentes, pois eles também eram, de certa forma, vítimas das escolhas da mãe, mas sua prioridade era Maya. O julgamento foi rápido. Com as provas apresentadas por Devon e o depoimento emocionante de Maya sobre seus dias no abrigo e seu trabalho na cozinha para sobreviver, o júri não teve dúvidas. Beatriz foi condenada a 12 anos de prisão federal e ordenada a restituir cada centavo. A mansão e os bens foram vendidos e o dinheiro foi colocado em um fundo de confiança real, desta vez protegido por advogados de confiança de Arthur. 6 meses depois, a vida de Maya era irreconhecível. Ela matriculou-se na Universidade de Northwestern para estudar serviço social. Ela queria usar sua experiência para ajudar outros jovens que, como ela, foram esquecidos pelo sistema. Ela vivia com Arthur e os dois construíram a relação que deveriam ter tido desde o início. Eles passavam as noites a ver vídeos antigos de Helena e Paulo, recuperando o tempo que a ganância de uma mulher tentou apagar. Arthur Hale aprendeu que o dinheiro não protege ninguém se você não estiver presente. E Maya aprendeu que, por mais escura que seja a noite e por mais profundo que seja o isolamento, a verdade tem uma maneira de brilhar, especialmente quando você tem alguém disposto a lutar por você. O abrigo Mercy House recebeu uma doação anônima de $1 milhão naquele ano para expandir suas instalações. Maya continuou a visitar a Sra. Adonai, não como uma residente desesperada, mas como uma mentora, provando que o passado pode nos moldar, mas não precisa nos definir. A justiça foi feita, mas para Arthur e Maya, o verdadeiro prêmio não foram os $5 milhões recuperados, mas o fato de que finalmente eles estavam em casa.